Olá pessoal, boa tarde, um prazer muito grande estar com vocês novamente, apresentando o projeto Novo Caminho, que é uma realização das obras sociais Espírita Caminho de Jesus, em parceria com a Enel. Projeto esse que é apresentado por mim, João Carlos, eu sou advogado, pelo Rony Henrique, que é psicólogo, e também pela Silvana Eleusa, que é assistente social. Pessoal, hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, certo? Então é a lei que protege as crianças e os adolescentes, tá? Começando, pessoal, então é um conceito, né? É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, qual que é a lei que protege a criança e os adolescentes? Como nós já falamos no início, né, é conhecido como ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma lei que cuida dos direitos, né, das crianças e dos adolescentes. Para o ECA, né, é considerado criança o ser humano que tem de 0 a 12 anos incompletos. E adolescentes, os que têm de 12 anos completos até os 18 anos incompletos. Assim, nenhuma criança ou adolescente pode ser vítima de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, devendo ser punida na forma da lei, tentativa ou concretização de lesão aos seus direitos fundamentais. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, ela foi promulgada em 13 de junho de 1990. Ela veio disciplinar o artigo 227 da Constituição Federal e também a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, da ONU, lá de 1989. Tá? Pessoal, a Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude tem como papel institucional zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais asseguradas às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. Isso está lá no artigo 201, inciso 8º do Estatuto. Então, toda vara de família, vara civil, vara criminal, tem uma promotoria exclusiva para cuidar da criança e do adolescente. Quem deve respeitar as crianças e adolescentes? Para cada direito, um dever. É importante que se saiba que crianças e adolescentes têm direitos, sim, mas ter direito traz responsabilidade e cumprir deveres. O artigo 4º do ECA diz que a família, a comunidade, onde o adolescente e a criança vivem, a sociedade em geral e o poder público deve garantir os direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar comunitária. É, portanto, o dever de todos proteger a dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Esse, pessoal, é o artigo 5º do ECA, tá? Então, quais são os direitos, né, da criança e do adolescente? Ele tem direito de ser respeitado e dever de respeitar as outras pessoas. Direito de ser atendido com prioridade no serviço de educação, saúde, hospitais, centros de saúde e outros. Assim, o artigo 15 traz que a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas,
em desenvolvimento e como sujeitos de direitos humanos. Os deveres, pessoal, da criança, do adolescente, né? Respeitar os pais e responsáveis, frequentar a escola e cumprir a carga horária estipulada para a sua série, respeitar os professores, educadores e demais funcionários da escola, respeitar o próximo e as suas diferenças, como religião, classe social ou cor da pele, participar das atividades em famílias e em comunidade, manter limpo e preservar os espaços e ambientes públicos, conhecer e cumprir as regras estabelecidas, respeitar a si mesmo, participar de atividades culturais, esportivas, culturais e de lazer. Sempre que tiver dúvidas sobre seus direitos ou seus deveres, procurar o responsável legal ou o conselho tutelar, proteger o meio ambiente. Então, principais direitos, falando dos deveres, agora os principais direitos da criança e do adolescente. Não sofrer nenhum tipo de violência, seja ela física ou psicológica. Poder expressar os seus pensamentos, gostos e religião. Ter acesso a condições dignas de saúde com assistência médica odontológica desde a fase de gestação até a adolescência. Conviver em família e em comunidade. Ter acesso à educação de qualidade, cultura, lazer e esporte. Ser protegido contra o trabalho infantil. Ter a proteção de uma família, seja ela natural ou adotiva. Desde o dia em que nascer, ter o direito ao nome e à nacionalidade, tornando-se assim um cidadão brasileiro. Você sabia que, segundo a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, qualquer forma de atividade humana, qualquer forma de atividade econômica, seja remunerada ou não, realizada por crianças e adolescentes abaixo de 14 anos de idade, ou entre 14 e 17 anos, mas de modo informal e desprotegida, é totalmente proibida no Brasil. Pessoal, só que lembrando que de 14 a 17 anos é permitido desde que seja aquele como menor aprendiz, certo? Então ela tem que estar regularizada, não pode ser trabalho informal. O trabalho infantil aprofunda o estado de vulnerabilidade social de crianças e adolescentes, nos coloca em diversas situações de risco e violações graves de direitos humanos, com consequências muitas vezes irreversíveis sobre o nosso desenvolvimento físico, intelectual, social, psicológico e moral. Os pais ou responsáveis têm deveres. Aos pais incumbe o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse desses, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. É importante saber que a falta ou a carência de recursos materiais, ou seja, se a família da criança ou adolescente está em situação econômica difícil, não é motivo para que eles sejam retirados do convívio dos pais ou responsáveis. Ok? Isso é importante. No Estatuto da Criança e do Adolescente está previsto que os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Isso aqui é o artigo 55 do ECA. Aqui, as medidas aplicáveis ao descumprimento dessas medidas aos pais e responsáveis. Então, o artigo 129 do ECA coloca o seguinte: são medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis. Sétimo, advertência. Oitavo, perda da guarda. Nono, destituição da tutela. Décimo, suspensão ou destituição do poder familiar. Isso aqui já é o extremo, pessoal. E o artigo 246 coloca lá: deixar sem justa causa de prover a instrução primária do filho em idade escolar. Pena, detenção de 15 dias a 1 mês e multa. E também nós temos lá no artigo 249, nós estamos falando sempre tudo do ECA, tá? Descumprir dolosa ou culposamente os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda. Bem assim, determinação da autoridade judiciária do Conselho Tutelar. Multa.
de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Pessoal, aqui pesa no bolso, tá? Esses descumprimentos aqui, ó. Essa multa aqui pode ser aplicada por analogia no caso de abandono afetivo, tá bom? Pessoal, então o estatuto lá do ECA também fala do direito à educação dessa criança, tá? O artigo 53 é claro. A criança e o adolescente têm direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2. Direito de ser respeitado por seus educadores. E 5. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. O pai ou responsável tem que acompanhar diretamente na escola o que o filho está aprendendo, tá? Pessoal, exploração sexual da criança ou do adolescente. A violência sexual pressupõe o abuso do poder no qual criança e adolescentes são usados para gratificação sexual de adultos, sendo induzidos ou forçados a práticas sexuais. Esta violação de direitos interfere diretamente no desenvolvimento da sexualidade saudável e nas dimensões psicossociais da criança e do adolescente, causando danos muitas vezes irreversíveis. Só a questão do trabalho nas ruas desse menor e do adolescente, tá? Em toda cidade grande, é possível ver crianças e adolescentes trabalhando nas ruas, seja como vendedor ambulante, guardador de carros, limpador de para-brisas, nos semáforos, dentre outras situações de risco. O trabalho infantil nas ruas é uma situação degradante e perigosa. Nenhuma criança ou adolescente deve ser exposta a esses riscos. Seu lugar é na escola, somente assim pode-se garantir melhoria de sua condição social com educação de qualidade. Privação da liberdade da criança ou do adolescente, pessoal. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato infracional ou de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Verificada a prática do ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: advertência, obrigação de reparar o dano. Pessoal, isso aqui é importante, a obrigação de reparar o dano, isso é do pai ou responsável, certo? Prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional. Pessoal, onde denunciar qualquer maus-tratos, qualquer violência, qualquer dúvida em relação a esses menores que estejam sofrendo, onde denunciar? Nós temos aqui em Goiânia a DPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Fica ali no Jardim América, na rua 690. Tem os telefones aqui, ó, 3286-1540, 1298-1552. Pode ser diretamente ao Conselho Tutelar da cidade. Normalmente, todo bairro existe um conselheiro tutelar, certo? Pode ser diretamente ao promotor da infância e da juventude. Todo no fórum tem esse promotor que nós citamos lá. Ele que é responsável, né, pela proteção da criança e do adolescente. Pode ser na OAB da sua cidade e também, ou pelo telefone 190, que vão encaminhar para o local certo, ok? Pessoal, então por hoje é só. Esse é o nosso projeto Novo Caminho. Estaremos em outras oportunidades abordando situações similares a essa ao longo desse ano. Esse projeto é uma realização das obras sociais Espírita Caminho de Jesus, em parceria com a Enion, com a minha participação, João Carlos, já falei, sou advogado, do Rony Henrique, que é psicólogo, e da Silvana Eleusa, que é assistente social. Interaja com a gente, pessoal, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, fornecendo sugestões de novos temas para serem abordados. Tá bom, pessoal? Até mais. Fiquem com Deus.